Se você prestar atenção, temos sinais no mapa, por exemplo, de desafios, de aprendizados. E se você tiver um desafio, um aprendizado com a vibração 2, pode ser o primeiro desafio ou o desafio maior que a gente chama de pedágio cósmico. Então eu vou te dar 5 sinais que você possa de repente ter. E se você tiver esses sinais, você pode ter um desafio com 2. Esse aprendizado, ele é muito simples de você trabalhar as informações. Então eu quero te dar a característica e como você resolver. Lembra que o mapa é um guia. Um mapa é um guia para que você possa viver de uma forma mais saudável, para que você possa evoluir e ter as suas conquistas em todas as áreas da vida. E ainda mais ainda, lembra que o aprendizado, o desafio é para ser vencido. E qual é a forma de vencer esse desafio? Praticando. O primeiro sinal que, por acaso, se você tiver o desafio com a vibração 2, esse aprendizado com a vibração 2 é o desconforto em ser flexível. Então a flexibilidade é algo desconfortável para você. Lembra, se você não tem essa característica, você não vai ter desconforto, dificuldade em trabalhar a flexibilidade. Isso em todas as situações. Um erro muito grande das pessoas é que elas acham assim: eu sou flexível no trabalho, então eu sou uma pessoa flexível. Mais ou menos? Não. Ou você é flexível em tudo, ou você não é flexível. E aqui eu estou falando de flexibilidade. Se eu for falar sobre extrapolação, se você for flexível em excesso, você vai para a extrapolação. Isso também vai levar o seu mapa para o negativo. Lembra, flexibilidade é onde te deixa em uma zona de conforto, tendo uma harmonia específica e um equilíbrio na sua vida. Então, se você tem esse desconforto em ser flexível, é um sinal que você tem aí um desafio com 2. Então, tenta prestar um pouco mais de atenção à sua flexibilidade. Como você trabalhar isso? Como você olhar e entender como ela funciona? Se você entender como trabalhar com a sua flexibilidade e ver o retorno da flexibilidade em vez do desconforto, isso já é uma boa dica para você vencer esse desafio. Um segundo sinal que você de repente possa ter o desafio com 2 é quando você não gosta de fazer tarefas com outras pessoas. Você tem dificuldade unindo aí com o primeiro desafio, com o primeiro desafio não, com o primeiro sinal em ser flexível. Quando você não gosta de fazer tarefa com as pessoas em relação a parcerias, em relação a colaborar, isso é um sinal que provavelmente esse desafio com 2 ele está aí atuante e você precisa entender como ele funciona. Da mesma forma do compartilhar, entender que muitas e muitas vezes você precisa ou é adequado que você tenha essa troca com as pessoas, você acaba tendo a necessidade para que isso colabore também com você. E da mesma forma, do segundo sinal, o terceiro sinal, que seria o desconforto de estar em grupos com pessoas, novamente aí com pessoas, e não é só igual o segundo sinal, que seria fazer tarefa com pessoas. O terceiro sinal tem essa relação com estar em grupos, estar com mais pessoas. Então o desafio com 2 precisa ter esse exercício, precisa exercitar essa facilidade de lidar com pessoas, e não só uma, mas várias pessoas. É uma pessoa que consegue unir fatos, ideias, consegue ser, como eu disse no primeiro item, no primeiro sinal, ser flexível. Então presta atenção, se esforça. E a dica principal é: você se esforçando, você vai ver um retorno. Isso que é importante. Quando você vê o retorno desse esforço, que no caso desse terceiro, desconforto de estar em grupos, você de repente pode ter um retorno em relação ao seu trabalho, ao seu profissional ou alguma área da sua vida. O quarto sinal é a dificuldade ou desconforto em colaborar. Você pode perceber que todos os outros ingredientes, ou todos os outros sinais, eles também têm essa característica, da necessidade de colaboração, seja estando com uma pessoa ou com várias pessoas. Estar em grupos, estar na sociedade, unir ideias, unir fatos, unir a questão da harmonia, do equilíbrio, a colaboração ela auxilia muito. Então essa dificuldade com a colaboração, eu vou reforçar novamente o mesmo sinal. Tenta colaborar, tenta se esforçar, mas não em excesso. Cria alguns momentos ou
permita alguns momentos de colaboração que você vai ver que você vai ter alguns retornos significativos dessa colaboração. E não que você esteja fazendo por interesse, mas é que a sociedade funciona assim. Nós não vivemos em um mundo exclusivamente individual. Você precisa das outras pessoas, caso você tenha essa característica. E o quinto e último item é a questão de relacionamentos. Relacionamentos, eles são desconfortáveis. E eu estou falando de relacionamentos em geral. Um relacionamento no trabalho, relacionamento de amizade, relacionamento afetivo principalmente, porque o relacionamento no trabalho, amizade, você tem uma certa distância. O relacionamento afetivo, ele é muito mais próximo. Então há um desconforto muito grande em você compartilhar, em você colaborar, em você realmente vivenciar em parcerias, falando do relacionamento afetivo. Então é muito importante que você veja esse desconforto, e quanto mais você fugir, quanto mais você evitar, você vai criar problemas em outras áreas da sua vida. Você vai criar desconforto, de repente, aí em financeiro, ou no próprio social, ou até de saúde mesmo. Então é necessário que você verifique como trabalhar essa característica de não ser uma pessoa totalmente isolada em relação também aos relacionamentos, principalmente ao afetivo, porque é necessário que você tenha essa troca, para que você possa aprender, para que você possa evoluir, para que você possa vencer o seu desafio nessa vida. Mas uma dica que é muito importante, uma dica extra, se de repente você estiver em um ano pessoal 2. Se você estiver no ano pessoal 2, e se a gente for acrescentar ainda, né? Que nem, no momento que eu estou gravando esse vídeo é 2022, 2, 4, 6. Então é um ano geral, né, que seria o ano 6. O 6 ele colabora bastante. Então olha que interessante, se você se encontrar no ano pessoal 2 ou no mês de fevereiro, que é o mês 2, isso vai facilitar, isso vai colaborar para que você consiga vencer esse desafio de uma forma mais saudável, de uma forma mais confortável. Então fica atento aí no ano pessoal 2. Você não sabe como calcular o ano pessoal? É muito simples. Vai aqui nesse vídeo que você vai aprender como calcular o ano pessoal, e aí você já fica aí, né? Dá uma atenção a esse ano, porque 12 meses dá para você trabalhar muito essa informação da flexibilidade, da colaboração, de estar em social, de estar com pessoas. Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários que com certeza eu vou te responder. E se quiser saber sobre outros assuntos ou outros vídeos, eu faço com certeza. Até o próximo vídeo. Fui!